Olá, como vocês estão? Faz tempo que eu não apareço por aqui. E teve uma inscrita aqui do canal que fez uma pergunta que eu achei bem interessante. Eu acho que muitos têm dúvida, porque eu também tinha. E eu comecei a listar mais ou menos assim os estágios que eu fui passando. Eu acho legal compartilhar isso com vocês. Porque a gente no início a gente fica muito perdido, sabe? Vou falar um pouquinho sobre o despertar espiritual, o despertar da consciência, o despertar que há algo a mais. Então, cada um vai se identificar de uma forma, que para mim, unido, é tudo a mesma coisa, é um chamado. Eu classifiquei isso como um chamado, eu acho que é da nossa alma, do nosso eu mais divino, para a gente ganhar consciência, para a gente procurar resposta, para a gente procurar a nós mesmos, porque nós passamos muito tempo da vida agradando mais o exterior e tentando se encaixar no mundo externo e acabamos esquecendo do nosso mundo interno. Então, para mim, quando veio, eu vou chamar de chamado, foi num estágio assim da minha vida. E eu acho que cada um vai, vamos falar assim, vai apertar aonde você vai sentir mais no, no, no que vai te chamar a atenção, sabe? Pra mim foi na parte de relacionamento, em geral, não só afetivo, amoroso, mas em geral. E a situação que eu passava em relacionamento, automaticamente refletia em todas as áreas da minha vida. E quando veio o chamado para mim, vamos dizer, o despertar da procura da Patrícia, não mais a Patrícia ser Patrícia, mas o ser individual, que tem uma essência, que hoje é identificado como Patrícia. Então, quando eu entrei nessa procura, foi num estágio assim que eu tava muito ruim. Eu posso dizer assim que até o externo não estava ruim, eu não estava passando fome, eu não estava passando necessidade, mas eu não estava evoluindo como pessoa. O ser Patrícia, e isso em relacionamento, financeiramente, intelectualmente, emocionalmente. Então eu estava num estado de sofrimento interno muito grande. E eu acho que eu já falei em alguns outros vídeos para vocês aqui, que eu me recordo como fosse hoje, que eu tinha uma rotina intensa, todos os dias as mesmas coisas, eu não tinha tempo pra nada. E no final do dia, eu lembro como fosse hoje, eu sentei no sofá da minha casa e eu tinha passado por turbulências na minha área afetiva mesmo, e eu tinha escutado palavras que estavam me machucando demais, e eu sentei no sofá e perguntei pro todo e falei assim, não pode, eu não consigo entender como que a gente pode passar o dia inteiro correndo pra lá e pra cá e no final do dia a gente se sentir tão infeliz e perdido. Foi naquele momento, eu acho, que foi a virada de chave, foi tipo uma decisão. Eu quero saber qual é a proposta, qual que é o propósito da vida. Por que viemos para esse mundo? E isso que eu tinha na minha mente. Então eu senti uma insatisfação, um vazio que me fez procurar respostas. Então, para mim, veio nessa área que eu sempre fui muito emocional, então eu acho que acaba chamando a nossa atenção, e a dor vem na área que a gente mais
tem propensão a, quando estamos negativos, a ser mais fracos. Então, hoje eu compreendo que eu procurava muita aprovação, mas até eu chegar nessa compreensão, tive estudos muito aprofundados e passei por cura, ressignificar as coisas que tinham acontecido comigo, muito profundo também. Então, foi assim que começou. Então, eu acho que a primeira fase é o chamado. Daí, eu acho que cada um vai sendo direcionado e vai procurando conforme você tem a sua consciência naquele momento, tá? E daí, a segunda fase é a busca. Você começa a buscar por isso das formas que você pode. Lendo, assistindo vídeo, pesquisando. Então, é uma busca. E hoje eu compreendo assim que o universo vai te preparando, assim, ele vai te mostrando o caminho. Então, eu buscava uma coisa e daí eu lia sobre aquilo, eu não entendia muito, porque eu não tinha consciência sobre aquilo ainda, nunca tinha visto nada. Eu carreguei muita crença. Mesmo eu nunca ser presa a regras, sempre fui muito difícil de seguir regras sem que eu aceitasse que aquela regra era verdadeira pra mim. Então começou uma busca, assim, só que eu comecei uma busca com uma abertura de não me limitar a ter uma busca só regida a religião que eu seguia, ou regida ao ramo que eu achava correto. Eu fui abertamente acolhendo aquilo que naquele momento eu estava me identificando. E eu lembro que a primeira de todas as ações que eu tive, claro, estudando e lendo as coisas, escutando as pessoas, eu usei muito o YouTube para isso, foi tentar silenciar minha mente. O meditar foi a primeira ação que eu tive. Queria aprender a meditar. E daí, depois que eu tive essa ação do meditar, foi que eu conheci o Reiki e comecei a praticar todo dia. Então, naquela época, eu tinha uma tireoide, hipertireoidismo. Minha vida financeira estava ferrada, literalmente. Meu emocional estava, assim, muito abalado. E era muita pergunta de por quê que eu cheguei naquele momento, onde que eu me perdi, sabe? Assim, você se perde, você começa a desconfiar até da profissão que você tomou pra si, que você se reconheceu. Então eu me sentia muito perdida. Então eu comecei a busca. Daí eu fui praticando e daí veio os inícios das descobertas. Daí você começa a descobrir coisas que você tem ressonância, afinidade, que tem a ver com os valores que você carrega dentro de você, porque eu acho que nossa essência já traz valores também. E eles se reforçam conforme a gente vai ganhando consciência. Daí, depois que eu fui ganhando essa consciência, eu fui praticando. Só que eu não conseguia compreender, que nem eu lembro assim que no começo eu tinha muitos cadernos e tentando lei de atração, mudar aquilo meu, escrevendo afirmações. E então você começa a praticar aquilo que você está aprendendo. Que outra pessoa está passando informação, você se identifica e você vai começando a praticar aquilo. E nesse caminho você já vai sofrendo limpezas. E físicas, emocionais, a tua mente vai se abrindo e começando a ver de outra forma. Mas eu não tinha essa visão tão claramente, assim. Passei por processos, assim, de limpeza energética muito complicada, assim, porque a gente oscila demais. Daí depois que a gente começa a fazer as práticas, a gente começa a observar as mudanças. Começa a realmente mudar. Você por dentro começa a modificar e você começa a ver essas mudanças externas. E mudanças que para você naquele momento é muito legal, e tem mudanças que você fica meio perdido se é o caminho que você tá indo mesmo e é legal aquela mudança. E conforme você vai se aprofundando, parece que você vira assim, tipo uma biblioteca e você tá querendo receber.
você tá querendo receber informação. Eu lembro que lá no início eu até conheci o Hélio Couto, mas eu não me identifiquei com ele porque eu não entendia nada que ele tava falando. Que nem quando eu li a primeira vez o, a, o livro das leis herméticas, eu não entendia nada. Então, tipo, você acaba deixando aquele, mas não desistir. Daí eu comecei a ir para outras linhas que eu me identificava. Daí passei da parte de meditação, daí fui para Reiki. Daí depois do Reiki eu fui para radiestesia, depois fui para radiônica, daí encontrei o Darcy no caminho, fui para quantiônica. E depois de todo esse processo, retornei ao Hélio. Então, eu tenho uma visão assim que o universo vai te preparando, ele te mostra. Você não está preparado para aquilo, ele vai te dando outros meios para ir te preparando para aquele que é vamos dizer assim, o teu foco. Onde você vai ter mais respostas para aquela consciência que você está procurando naquele momento, para aquela tua verdade, para ser Patrícia agora. E quando eu passei por esse que voltei para o Hélio, eu já estava em processo de limpeza, já praticava Ho'oponopono, tinha feito a limpeza e a oração do Ho'oponopono original, eu tinha feito a limpeza do Arcanjo Miguel e foi no curso do Dárcio que eu compreendi os sintomas da limpeza espiritual, energética, que é a mesma coisa para mim hoje, só com nomes diferentes para as pessoas que se identificar mais com isso e menos com aquilo possa seguir o seu processo evolutivo. Eu vejo assim hoje, minha visão. Então, quando fui passando por essas limpezas e quebrando crenças e expandindo mesmo a minha consciência de informação, que eu estava preparada para compreender aquela informação, eu fui começando vamos dizer assim, desapegar, não sentir tanto, não me prender tanto. Eu já tinha compreensão que eu estava passando por uma limpeza. Então, novas informações chegando, velhas tem que ir. Tua célula traz todas as tuas informações antigas para receber essa nova, ela tem que abrir espaço. Então, tem que eliminar as antigas que você tinha. Eu fui marcando aqui na minha agenda para explicar mais ou menos para vocês. Então, quando eu cheguei nessa parte, assim, de já estar sabendo dos processos, e eu até tenho um vídeo aqui que eu disse que eu ia pedir a primeira onda do professor Hélio Couto, porque eu não queria seguir regra sem saber por que eu estou seguindo, por que eu tenho que escrever, eu entendi, eu tenho que ter o sentimento de gratidão, porque ele aumenta a minha frequência e tenho mais facilidade de acessar aquilo que eu desejo, e de estar mais unida com todo. Sim, mas eu queria compreender onde que era o gatilho que dava essa mudança, entendeu? A minha frequência aumentou, sim, porque eu pratico gratidão, mas em qual parte dessa prática minha frequência realmente se identificou e eu comecei a ter isso dentro de mim. E eu lembro que no meio desse caminho eu fui consagrar ayahuasca e eu não vou falar nesse vídeo porque é bem grande. A experiência que eu tive, eu queria dividir com vocês. Mas eu vou falar sobre isso. Eu já falei num outro vídeo que eu ia falar e acabei não falando, mas eu vou falar. E daí eu queria saber os porquê, onde que eu dou esse gatilho. Eu não queria seguir um monte de regras sem compreender por que eu tava seguindo aquela regra. Então começa as fases do porquê que eu vou fazer isso. O que eu estou sentindo em fazer isso. Isso está conectado comigo realmente. Então, parece que vai vindo respostas dos teus porquês, das suas dúvidas. E nesse momento eu já estava recebendo os insights. Eu tenho muitos insights meditando. Às vezes eu estou ouvindo uma música e tô recebendo informações. Eu paro para escrever aquilo porque é muito legal, assim. E tem umas informações que você fala assim, nossa... Patrícia, essa é forte. Então, eu percebi que no processo todo hoje, depois de 4 anos, sou muito mais sensível à energia, muito mais. Então, eu ressoo muito com as energias. E claro que hoje eu criei
vamos dizer assim, eu não falo que é um bloqueio, porque eu tô aberta a elas, mas eu criei uma proteção. Tipo, você distinguir o que, que eu preciso trabalhar e o que não precisa, entendeu? Eu tenho essa consciência hoje, esse sentir. A emoção é, assim, algo que é incrível. Então, esse foi o meus estágios. E depois que eu passei desse porquê, começou os estágios de aceitação. Você não procura muito porquê. Quando vem, você aceita. Ah, tá, entendi. Se tô, é porque é dessa forma neste momento. E se for para modificar, eu vou ganhar conhecimento sobre isso. Daí você começa a aceitar com mais facilidades essas mudanças que tá acontecendo. A tua forma tá mudando demais. Desculpa, de ver o mundo. Você já tá eu falo assim que ganhar o. é, eu não vejo espíritos, tá? Eu não escuto vozes falando no meu ouvido, mas minha mente é lá dentro, é como se eu tivesse conversando com um eu muito divino, que fala umas palavras que eu, Patrícia, não falaria. Ou tem umas visões que eu, Patrícia, ser matéria, não teria. Eu só passo a ter aquilo como visão para mim porque eu recebi essa informação. Ao contrário, eu mesma, ter aquela resposta como vinda, veio de mim de certa forma, mas o meu eu mais puro. Então esse foi o processo para mim desse despertar. E eu compreendi que não tem fim. Quando você acha que você tá num patamar, você já tá conhecendo, recebendo outra informação e já tá estudando outro lado. E eu acho que a dificuldade de a gente assimilar isso, eu pessoalmente, que sou muito analítica, faz a gente ficar um pouco estagnado, sabe? E daí parece que você, tipo, dá 2, 3 passos pra frente e 1, 2 pra trás. Daí você estagna, para, observa, olha, continua de novo. Então, pra mim, até esse momento, está sendo assim. Então, hoje eu aceito muito mais e compreendo que eu tô passando por limpeza. E, e eu aceito muito mais as pessoas ao meu redor, sem julgamento. Às vezes eu analiso uma ou outra coisa porque me chama atenção. Às vezes ela fala uma frase que me chama atenção, então eu analiso dentro de mim. Por que que aquilo me... Porque se me chamou atenção, tá dentro de mim. Há alguma coisa dentro de mim que se identifica com aquilo. Então daí começa o processo de autoanálise. Então, autoconhecimento é muito importante. Porque quando tem alguma coisa que me incomoda, eu consigo observar hoje com muita facilidade. E antes eu não compreendia. Então, quando me incomoda algo exterior, mas não em atitudes da pessoa, mas alguma frase que ela faz eu ter um sentimento assim de incomodação, eu autoanaliso ele porque é alguma crença dentro de mim que tá ali escondidinha entre as cascas da cebola e entro profundamente dentro de mim para ver onde que está. E, e eu tenho uns insights assim, muito, muito, muito. Eu vou fazer outro vídeo e eu vou falar para vocês da experiência da ayahuasca e eu vou falar sobre um fato em si que aconteceu, que eu não percebia isso, sobre uma frase que eu usei isso muito tempo. Faz tempo que eu não uso, mas quando eu escutei essa frase, me fez, assim, na hora, ficar com ela na cabeça por algum tempo, até eu ter uma resposta. Que é a frase, a lei dos homens pode ser falha, mas a de Deus não é. Eu vou explicar o que veio para mim de resposta sobre isso. Mas antes, eu quero falar para vocês sobre a minha experiência com a ayahuasca, para mim poder dizer para vocês como uma coisa vai interligando com a outra. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Fiquem bem. Até a próxima. Até!